Estamos dando continuidade às entrevistas com os candidatos ao governo do Distrito Federal. Cada candidato terá 15 minutos para expor as ideias e o plano de governo. A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio, com a presença de representantes dos candidatos e dos partidos. Hoje, quem vai responder perguntas minhas e do comentarista Cláudio Humberto é a candidata Fátima Souza, do PSOL. Candidata, muito boa tarde, obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Começando por um tema que é muito caro aos nossos ouvintes, que é a saúde. A senhora vem de uma formação de saúde, muitas reclamações ainda de falta de médicos, tempo de espera longo em hospitais. Qual é seu plano para resolver esses problemas? E aproveitando o assunto, a senhora vai manter o Instituto Hospital de Base ou muda a forma de gestão? Boa tarde. Rodrigo, boa tarde, Cláudio. Quero cumprimentar as trabalhadoras e os trabalhadores aqui da Band, dizer da satisfação de voltar a esta casa, que tem sido muito acolhedora, e dizer que com isso vocês ajudam a aprofundar a democracia, diferentemente de outros veículos que têm limitado a participação dos partidos que estão dispostos a renovar a política no Distrito Federal e no Brasil. De fato, essa é uma área que me é muito cara, não só porque eu sou professora de saúde pública, mas porque minha militância, ao longo dos 30 anos, para demarcar o tempo da constituição do Sistema Único de Saúde, eu digo que sou coautora, não sei se eu posso assim falar, do SUS no Brasil. No particular do Distrito Federal, o diagnóstico que o senhor nos traz é real. Eu tenho andado nas 31 cidades do Distrito Federal e tenho visto que esse é o maior problema que nós vamos enfrentar quando ganharmos o Distrito Federal. Mas nós temos saída. Primeiro, nós vamos decidir que vamos implantar o SUS no DF, coisa que os governos anteriores não tomaram essa posição. Isso é uma posição política. Você tem que dizer como vai implantar o Sistema Único de Saúde nessa cidade. Segundo, nós vamos trazer de volta o Saúde em Casa. Brasília já viveu essa experiência e sabe que dá certo. E nós vamos começar com a implantação dos agentes comunitários de saúde, que nada mais é pessoas da comunidade, que moram na comunidade, que vai fazer o mais nobre numa área da saúde, que é o processo de prevenção e de promoção da saúde. E eu digo isso, Rodrigo e Cláudio, com muita propriedade, não com arrogância. Eu fiz meu pós-doutoramento no Canadá e tenho visto que aquela cidade, eles são canteiros de saúde lado a lado, ou seja, um hospital para aquela cidade. E para o Brasil, porque eu tive a honra de coordenar o maior programa que o Brasil já teve, que é o Programa de Agências Comunitárias de Saúde, e por isso fui premiada pela Organização Mundial de Saúde, por ter reduzido mortalidade infantil, materna, controlar as principais doenças dessa cidade, e Brasília, infelizmente, é devedora da implantação do SUS e dessa estratégia. Saúde em casa nada mais é do que ter o médico, o enfermeiro, o odontólogo, os assistentes sociais fazendo as visitas na casa, evitando que as pessoas adoeçam. Mas isso tem que ser feito de forma integrada, ou seja, precisa se integrar o SAMU, precisa integrar as URPAs e precisa integrar os hospitais. Nós temos que deixar para o hospital aquilo que a atenção básica não fez, que não é de sua responsabilidade. Ou seja, e digo para você com muita tranquilidade, nós vamos resolver aí em torno de 80% a 90% dos problemas, e esse residual aí de 10% você vai tratar no hospital, mas vai tratar diferente, Rodrigo, de forma acolhedora, humanizada, com tecnologias prontas e com profissionais capazes de acolher as pessoas de forma carinhosa, de forma como ela merece ser cuidada. Enquanto em relação ao hospital de base, de novo, eu não estou dizendo agora porque eu estou no período do processo eleitoral. Eu escrevi 3 artigos, alertei o governo Rodrigo Hollenberg que ele ia tomar uma atitude que não era a mais correta. Primeiro, porque ele estava abrindo mão do seu dever constitucional de proteger as famílias no que se refere à questão da saúde. E segundo, que os argumentos que ele criou para a implantação do Instituto era de que ia ter mais agilidade nas compras dos insumos estratégicos, estou falando principalmente dos medicamentos, que ia acelerar o processo de contratação de pessoal para fugir da lei de responsabilidade fiscal. E que, terceiro, ia dar eficiência e eficácia no processo de trabalho. E sabemos que não acontece. Eu tenho conversado com uma série de profissionais, não só da minha área, enfermeiros, os médicos, todos eles, e essas 3 razoabilidades não se confirmam no mundo real. Em síntese, nós vamos trazer, sim, um hospital de base, que é o maior patrimônio dessa cidade, para o domínio, para a responsabilidade de gestão do espaço público, ou seja, do governo. Candidata, a gente observa, sobretudo na campanha, né, quando afloram, todos os candidatos trazem os graves problemas que enfrentamos, e são muito graves, né? Esses que a senhora se refere na saúde, na educação, segurança, enfim, são tão graves os nossos problemas.
E aí vem as pesquisas de intenção de voto e mostram que as possibilidades de renovação efetiva da prática política são escassas. A senhora olha para as pesquisas do Ibope, por exemplo, de ontem, mostra uma candidata que representa o rorezismo na liderança, o candidato que representa o arrudismo na vice-liderança, o atual governador, que é muito mal avaliado, em terceiro lugar. Não dá um certo desânimo, não, disso? De jeito nenhum. Nada na minha vida foi fácil. Você acha que eu saí da Paraíba? Eu sou uma mulher que me alfabetizei aos 12 anos. Minha mãe é uma empregada doméstica. Meu pai, que auxiliou, ajudou a construir essa cidade. Você acha que eu sou uma mulher de ter medo? Eu poderia muito bem ficar na minha sala de aula, por mais nobre que ela seja, mas eu estou inquieta. E a inquietação não é suficiente, Cláudio. Você tem que ter esperança nessa cidade. Coloquei meu nome por isso, porque eu acredito que Brasília vai renovar. Agora, me permita uma análise. Você é um homem experiente e sabe disso. Aquela mini reforma política foi para nos tirar de cena, para não termos tempo de TV, por isso que eu parabenizo a emissora aqui, por esse espaço, né, para que as pessoas possam nos conhecer melhor e apresentar as propostas. Foi para tirar o que tem de mais novidade que possa, de novo, renovar a política. O senhor já citou, não vou me repetir, mas veja, a situação de Brasília é muito grave, porque, veja, a velha política, eles estão todos combinados aí. Eu estive nessa casa no debate, eles trocam bilhetes entre eles. Então, quem ganhar da velha política estão todos muito bem arrumados. Nós não, nós precisamos fazer essa ruptura, quebrar esse ciclo da velha política agora. Brasília não aguenta mais 4 anos. E faço, viu, Rodrigo, só para terminar meu raciocínio, por gentileza. E tenho dito, se Rodrigo for para o segundo turno, ele vai perder, porque o índice de rejeição é muito grande a ele. Ou seja, nós estamos empurrando de novo a velha política para ganhar e fazer a perversidade que essa cidade vive na saúde, na educação, na segurança pública, em todas as políticas que eu digo sempre, eu gostaria de estar aqui nessa emissora e em tantas outras, discutindo a qualidade das políticas públicas e não a falta dessas políticas. Então, eu não sou conhecida, é a primeira vez que eu coloco meu nome à disposição, mas nós temos um lugar aí muito aberto. 40% está indeciso, 20% quer anular o voto e eu, como professor e como ser político, tenho dito a vocês, 60%, o jogo está embaralhado. Tenha coragem de mudar Brasília. Vocês só têm 2 alternativas, ou desiste dessa cidade ou enfrenta e vota nesta mulher, porque a outra representa a velha política e vai reeditar nessa cidade o que tem de pior nela. Só mais um pezinho de página. Eu estive na Estrutural e tenho visitado cidades mais expostas socialmente, né, desigualdades sociais, em todas as áreas. E as pessoas têm dito o seguinte, professora Fátima, a senhora tem que ir para a rua, a senhora não pode deixar a velha política voltar. Então, assim, eu digo para vocês, só tem um jeito, é vocês não desistirem do voto, não anular o voto e dar o voto certo. Não tem nenhuma ilusão que vou resolver os problemas do Distrito Federal em 4 anos, mas eu tenho uma certeza que nós vamos plantar as sementes com raízes fortes e transformar as políticas públicas deste perverso lugar de politicagem e transformar em políticas de Estado com condições duradouras para que a gente possa ter vida saudável, a gente possa viver bem nessa cidade com segurança, com distribuição de renda equitativa, igualitária e governando com o povo, que é uma coisa que me é muito cara. Candidato, falando em sala de aula, a senhora citou, hoje a gente teve uma reclamação na Rádio Band News FM de uma mãe que na escola dela, na Vila Tele Brasília, Riacho Fundo 1, a filha foi liberada porque os professores estavam numa assembleia. Há algumas semanas, por 2 vezes, a filha também foi liberada porque a professora do dia estava com abono. Como fazer para evitar que essas crianças sejam prejudicadas, né, por diferentes razões e aproveitando DF não conseguiu atingir metas importantes do IDEB? Como melhorar a educação de Brasília e evitar que as crianças sofram? Rodrigo, isso é falta de gestão e de governo. Nós vamos primeiro criar uma Câmara permanente de negociação com todas as 32 carreiras do Distrito Federal, entre elas dos professores. Eu sou professora, eu sei dialogar com os professores. E nós vamos discutir metas de qualidade do ensino. Nós não vamos discutir apenas aumento salarial, ainda que seja justo. Nós vamos discutir com eles condições de trabalho nas escolas, nós vamos retomar a revitalidade dessas escolas, nós vamos fazer um processo de reforma profunda do projeto político-pedagógico. Hoje as escolas estão mais ensinando do que aprendendo. Brasília já fez isso e sabe fazer, e nós sabemos fazer. E mais, é importante que todos vocês saibam, as crianças têm que ter um lugar onde elas sejam atrativas. O processo de burocracia do ensino não pode ser acima de um processo, de um espaço de ter a criança em tempo real na escola.
Veja, está lá no nosso plano de governo, primeiro capítulo do nosso plano. Nós vamos revitalizar as escolas, isso vai aquecer a economia, gerar renda, ter todo esse ciclo de uma economia mais saudável, gera emprego, etc, etc. Segundo, nós vamos sim conversar com os professores para que eles entendam que a relação entre governo e escola não pode ser uma relação em que eles decidam tudo sozinhos. Tem que ter essa relação dialógica, coisa que o governo nosso, infelizmente, não só esse, né? Os para trás também, não conseguiram trazer a educação como centro de todo o desenvolvimento das políticas públicas. É ela que faz essa quebra, vamos dizer assim, do que tem de pior na integração, não só da saúde, da educação, da segurança pública, mas do destino onde essas crianças deverão estar. Concluo. Universalização das creches, universalização do ensino, mas processo de formação para os professores, sim, e metas muito claras de qualidade para o ensino. Em síntese, é o que está lá no nosso programa de governo. Professora, quando o PT elegeu o primeiro governador, que foi Cristóvão Buarque, havia uma crítica muito grande sobre o permanente assembleísmo. Tudo era assembleia, tudo se discutia muito. A terceira ponte, a ponte JK, por exemplo, durante 4 anos o governo discutiu se deveria fazer, onde fazer, como fazer. E as pessoas esperando a ponte. Aí vem o Roriz, em 1 ano inaugurava a ponte, cujo projeto e tudo tinha ficado pronto. Em que medida o pessoal não corre ou não oferecerá esse risco, chegando ao governo, de ser um desses governos que tudo se transforma em assembleia, tudo se transforma em discussões intermináveis, aquela burocracia que paralisou aquele governo de Cristóvão? Cláudia, eu sou uma gestora pública. Eu sei que é importante fazer discussões. Nós vamos retomar o debate do orçamento participativo, vai ser discutido nas 31 regiões administrativas. Mas eu sou uma mulher pragmática, sobretudo. Se você vai hoje na Faculdade de Ciências da Saúde, você vai ver que há um conselho ampliado para a gente pactuar como é que vai ser, né, como nós conduzimos o destino da faculdade, mas isso não pode ser ad eterno. Isso não pode nós perder metade do governo fazendo assembleia. Sou uma mulher pragmática, o nosso plano de governo está sendo discutido desde sempre. Eu tenho dito o tempo inteiro que esse plano ele vai ser colocado em todas as salas das secretárias e dos secretários, que me antecipo, será paritário, mulheres e de preferência mulheres negras, que a minha vice-governadora é uma assistente social negra do Conselho Tutelar. Então vamos administrar assim. Está sendo debatido desde pronto o nosso plano de governo. Assembleísmo não faz parte da minha conduta, da minha forma. Os pactos serão feitos dentro dos conselhos setoriais. Nós vamos criar um conselho do bem viver, onde terá assento não só as secretarias, mas a rede, né, produtiva dessa cidade, os meios de comunicações, que faz questão que os comunicadores dessa cidade façam não só a vigilância, mas seja propositivo no nosso governo, sem assembleísmo. Você fique tranquilo, nada de assembleísmo lá não. Nós vamos fazer discussões sérias, corretas, no entorno do programa de governo que a sociedade vai escolher como governadora, e eu não posso perder tempo. Só tenho 4 anos e quero dizer que não gosto de reeleição, nunca acreditei, porque senão seria reeleita na Faculdade de Ciências da Saúde. 4 anos é o suficiente para administrar desde o primeiro dia, porque o governo está aí e disse que arrumou casa. Enquanto isso, as telhas estavam caindo e resolveu administrar um ano finalístico da eleição. Em Fátima Souza, isso não existe. Candidata, a gente tem 2 minutos e meio de entrevista ainda. A gente falou de saúde, também de educação, segurança, a senhora mencionou, e mobilidade urbana. A senhora recentemente citou a possibilidade de liberar o metrô no fim de semana e no feriado. Isso seria possível? Isso não pode parecer uma promessa de campanha, como a gente viu em outras campanhas passadas? Rodrigo, eu não sou mulher de promessa, eu sou mulher de compromisso. O metrô já funciona desordenadamente. O que eu vou trazer de volta é o metrô ser o eixo estruturante dos outros meios de mobilidade. Eu estou falando dos diversos, estou falando não só dos ônibus, porque a gente sabe, você tem dito isso o tempo inteiro, não só você, né, a imprensa inteira, que são os empresários que ganham, né, lucro sobre isso, e todo mundo diz, o metrô é deficitário. O metrô é deficitário porque a finalidade dele é de mobilidade e proteger as pessoas, não é de ser um metrô que vai ter lucro, né? Vamos sim abrir as catracas que já existem, mas de forma ordenada, no domingo e no feriado. Compromisso e não é promessa. Candidata, a gente está chegando ao fim da entrevista, nossos 15 minutos. Garantisse um minuto final para a senhora fazer as considerações finais e se dirigir aos nossos telespectadores. Eu gostaria só de sugerir que nessas considerações finais a senhora fizesse alguma referência à geração de empregos, né? Sim. Ao estímulo ao setor produtivo, por exemplo, que é quem gera empregos. Pronto. Obrigada, Cláudio, muito bem lembrado. No nosso plano de governo, nós temos 2 eixos. Um, de frentes de emergência, para recuperar toda a infraestrutura do Estado,
E nós temos a indústria do conhecimento, que esse nós sabemos fazer, que é investir nas tecnologias, da comunicação, da informação. Isso não é de novo, não é promessa, é compromisso. Eu quero me dirigir a vocês que estão em casa, em nome, né, dos trabalhadores que estão aqui na TV Band, dizer que não adianta vocês dizerem que não vão votar, que vai anular o voto, que isso não é bom para a democracia. Me ajude a nos fazer conhecida. Eu sou uma professora que saí de sala de aula, mas eu sei fazer administração pública, porque sempre administrei e administrei com vocês, ao lado da população. Olhe o meu currículo e veja a diferença. Chegou a hora de rompermos com o ciclo da velha política no DF. E digo mais, o momento é agora. O futuro a gente faz no presente. Eu tenho certeza, na medida que vocês forem me conhecendo, vocês darão um voto, não é a professora Fátima apenas, você dará um voto a um novo projeto para o Distrito Federal, para que ele seja um projeto civilizado, um projeto de curto, médio e longo prazo. Um abraço fraterno para todos vocês. Candidata Fátima Souza, muito obrigado pela presença aqui no estúdio do Band Cidade, da TV Band. Muito obrigado. Eu que agradeço. E a seguir, no quadro Consulte o Doutor, vamos conversar com uma infectologista sobre como evitar a contaminação por bactérias. É daqui a pouco.